A santa paz de Deus no grato amor de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Amados, hoje vamos falar sobre gratidão por servir a Deus. É falar de honra, de privilégio e de amor. Servir ao Senhor não é peso, não é obrigação fria, não é imposição humana. Servir é resposta de um coração que foi alcançado pela graça. É reconhecer que tudo o que somos e temos vem das mãos bondosas do Pai. A palavra nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aproveitamos para relembrar que estaremos reunidos todos os sábados para falar das Escrituras Sagradas, na Rua Doutor Américo Jazelino Dias da Costa, no número 193, em Fanzeres, Gondomar. Venha participar conosco. Como íamos dizendo, que consolo existe nessa promessa? Nada do que fazemos para Deus se perde. Nenhuma oração, nenhuma visita, nenhum gesto de amor, nenhuma palavra de consolo. Tudo é visto. Tudo é registrado no céu. Quando as forças parecem pequenas, quando o cansaço chega, essa verdade nos sustenta. Nosso trabalho não é em vão. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, lemos: E tudo quanto fizerdes faço de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque a Cristo serves. Servimos a nosso Senhor Jesus Cristo. Não servimos para aplausos. Não servimos para reconhecimento humano. Servimos aquele que nos chamou pelo nome. E quando entendemos isso, o serviço se transforma em adoração. O caminho do serviço nem sempre é fácil. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há momentos em que o servo se sente cansado. Há dias silenciosos em que parece que ninguém percebe o esforço. Mas Deus promete colheita. Deus promete recompensa. Ele renova as forças dos que permanecem firmes. Lembremos da parábola em Mateus capítulo 25, versículo 21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que palavras doces aos ouvidos do coração. O maior reconhecimento não virá da terra, mas do céu. O Senhor valoriza a fidelidade nas pequenas coisas. Um gesto simples, feito com amor, tem peso eterno. A Escritura também declara, em Hebreus capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes. Deus não se esquece. Talvez pessoas se esqueçam, talvez o tempo passe, mas o Senhor guarda cada ato de bondade. O salmista nos convida em Salmos capítulo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Servir com alegria é testemunho vivo. Mesmo quando há lágrimas, o coração pode cantar, porque a alegria do serviço nasce da presença de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, aprendemos: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, cada pessoa recebeu dons. Uns ensinam, outros consolam, outros oram, outros ajudam silenciosamente. Todos são importantes. Ninguém é pequeno na obra do Senhor. A fidelidade nos detalhes também é ensinada em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Deus observa o coração nas pequenas atitudes. Um copo de água dado com amor, uma palavra de encorajamento, uma oração feita em secreto. Tudo tem valor. A decisão de servir é diária. Em Josué capítulo 24, versículo 15, lemos: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que declaração firme! Servir é escolha consciente. É dizer todos os dias: Senhor, eis-me aqui. O apóstolo Paulo testemunha em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele reconhece que o ministério é honra, não mérito. É Deus quem chama, é Deus quem capacita. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, está escrito: tendo
este ministério. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O ministério nasce da misericórdia. Não servimos porque somos perfeitos. Servimos porque fomos alcançados. E que exemplo sublime temos em João capítulo 13, versículos 14 e 15, quando nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. O Mestre se ajoelhou. O Senhor serviu. Ele nos ensinou que grandeza no reino é humildade. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, lemos: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de serviço. Ele serviu até a cruz. Ele amou até o fim. Servir a Deus com gratidão transforma o coração. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, aprendemos a apresentar a vida como sacrifício vivo. O verdadeiro culto não está apenas nas palavras, mas na entrega diária. E em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, somos chamados a fazer tudo sem murmurações, brilhando como luzes no mundo. Servir com gratidão gera luz, gera testemunho, gera esperança. Quando servimos, crescemos espiritualmente. Quando servimos, aprendemos dependência. Quando servimos, experimentamos a alegria de cooperar com o próprio Deus. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Somos cooperadores de Deus. Aproveitamos para relembrar que estaremos reunidos todos os sábados para falar das Escrituras Sagradas, na Rua Dr. Américo Jazelino Dias da Costa, no número 193, em Fanzeres, Gondomar. Venha participar conosco. Como íamos dizendo, que verdade maravilhosa! Cooperadores do Criador do Universo. Portanto, servir a Deus é privilégio. É honra, é resposta de amor à salvação recebida. Não é obrigação pesada, mas gratidão viva, que cada coração aqui possa lembrar. Se estemos servindo, é porque primeiro fomos servidos pela graça. Se estemos amando, é porque primeiro fomos amados. Continuemos firmes, continuemos agradecidos, continuemos servindo com alegria, reverência e amor. A santa paz de Deus no grato amor de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Amados, hoje vamos falar sobre gratidão por servir a Deus. É falar de honra, de privilégio e de amor. Servir ao Senhor não é peso, não é obrigação fria, não é imposição humana. Servir é resposta de um coração que foi alcançado pela graça. É reconhecer que tudo o que somos e temos vem das mãos bondosas do Pai. A palavra nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aproveitamos para relembrar que estaremos reunidos todos os sábados para falar das Escrituras Sagradas, na Rua Dr. Américo Jazelino Dias da Costa, no número 193, em Fanzeres, Gondomar. Venha participar conosco. Como íamos dizendo, que consolo existe nessa promessa? Nada do que fazemos para Deus se perde. Nenhuma oração, nenhuma visita, nenhum gesto de amor, nenhuma palavra de consolo. Tudo é visto. Tudo é registrado no céu. Quando as forças parecem pequenas, quando o cansaço chega, essa verdade nos sustenta. Nosso trabalho não é em vão. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, lemos: e tudo quanto fizerdes façei-o de todo o coração, como eu o Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo serves. Servimos a nosso Senhor Jesus Cristo. Não servimos para aplausos, não servimos para reconhecimento humano. Servimos aquele que nos chamou pelo nome. E quando entendemos isso, o serviço se transforma em adoração. O caminho do serviço nem sempre é fácil. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há momentos em que o servo se sente cansado. Há dias silenciosos em que parece que ninguém percebe o esforço, mas Deus promete colheita. Deus promete recompensa. Ele renova as forças dos que permanecem firmes. Lembremos da parábola em Mateus capítulo 25, versículo 21. Bem está, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que palavras doces aos ouvidos do coração. O maior reconhecimento não virá da terra, mas do céu. O Senhor valoriza a fidelidade nas pequenas coisas. Um gesto simples, feito com amor, tem peso eterno. A Escritura também declara em Hebreus capítulo 6, versículo 10: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes. Deus não se esquece. Talvez pessoas se esqueçam. Talvez o tempo passe. Mas o Senhor guarda cada ato de bondade. O salmista nos convida em Salmos capítulo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Servir com alegria é testemunho vivo. Mesmo quando há lágrimas, o coração pode cantar, porque a alegria do serviço nasce da presença de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, aprendemos: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, cada pessoa recebeu dons. Uns ensinam, outros consolam, outros oram, outros ajudam silenciosamente. Todos são importantes. Ninguém é pequeno na obra do Senhor. A fidelidade nos detalhes também é ensinada em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Deus observa o coração nas pequenas atitudes. Um copo de água dado com amor, uma palavra de encorajamento, uma oração feita em secreto, tudo tem valor. A decisão de servir é diária. Em Josué capítulo 24, versículo 15, lemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que declaração firme! Servir é escolha consciente, é dizer todos os dias: Senhor, eis-me aqui. O apóstolo Paulo testemunha em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele reconhece que o ministério é honra, não mérito. É Deus quem chama, é Deus quem capacita. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 está escrito: tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O ministério nasce da misericórdia. Não servimos porque somos perfeitos. Servimos porque fomos alcançados. E que exemplo sublime temos em João capítulo 13, versículos 14 e 15, quando nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. O Mestre se ajoelhou. O Senhor serviu. Ele nos ensinou que grandeza no reino é humildade. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, lemos: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de serviço. Ele serviu até a cruz. Ele amou até o fim. Servir a Deus com gratidão transforma o coração. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, aprendemos a apresentar a vida como sacrifício vivo. O verdadeiro culto não está apenas nas palavras, mas na entrega diária. E em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, somos chamados a fazer tudo sem murmurações, brilhando como luzes no mundo. Servir com gratidão gera luz, gera testemunho, gera esperança. Quando servimos, crescemos espiritualmente. Quando servimos, aprendemos dependência. Quando servimos, experimentamos a alegria de cooperar com o próprio Deus. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Somos cooperadores de Deus. Aproveitamos para relembrar que estaremos reunidos todos os sábados para falar das Escrituras Sagradas, na rua Doutor Américo Jazelino Dias da Costa, no número 193, em Fanzeres, Gondomar. Venha participar conosco. Como íamos dizendo, que verdade maravilhosa! Cooperadores do Criador do Universo. Portanto, servir a Deus é privilégio, é honra, é resposta de amor à salvação recebida. Não é obrigação pesada, mas gratidão viva, que cada coração aqui possa lembrar. Se estamos servindo, é porque primeiro fomos servidos pela graça. Se estamos amando, é porque primeiro fomos amados. Continuemos firmes, continuemos agradecidos, continuemos servindo com alegria, reverência
e amor. A santa paz de Deus no grato amor de Jesus Cristo esteja em vossos corações.